Então deixa eu ir apresentando a turma aqui para a galera. Então a Camila está aqui com a gente. A Camila é business partner e várias outras coisas na Falcone, cuida da área de gente e é responsável pelo trabalho pelo modelo de trabalho flexível lá. É, então, cara, muito bem-vinda, bom rever você depois de um tempinho. A gente trabalhou junto lá, inclusive. Então, por isso que eu convidei, que eu sabia que o modelo era legal. E o Boaz é business partner do iFood. Cara super experiente, acabou de voltar da China e cheio de vivências por lá também. Dá para ele contar desse negócio também. E é o cara também que um dos idealizadores ali do IFOS, né? Que é o modelo do iFood de trabalho. Da Falcone já chama Política sobre o Tempo, é mais filosófico. Mas legal. Ô, Bosa, eu vou puxar você também, super bem-vindo, obrigado, parceiraço também. É outro que é de casa. O que é o IFOS, hein? Explica pra gente como é que foi a construção, que história que é essa aí. Boa. Boa, pô, boa noite aí para todo mundo. Depois dá até para compartilhar um pouco aí do como foi a China, que foi bem bacana. Mas aqui a gente chama, na verdade, a FOS, Ah, Dani. tá. Não, desculpa aí, cara. Que é isso, para É. conectar com o iOS aí da Apple. Quando a gente volta aí lá no começo da pandemia, mais por volta de junho ou julho de 2020. Falou, pô, a gente precisa ter um modelo operacional aí, um sistema operacional que ajude os food lovers, né, que é como a gente chama os colaboradores aqui do iFood, a navegar todo esse ambiente de mudança, de insegurança, de tentar entender o que está acontecendo e como que a gente vai trabalhar. Já tinha ali mais ou menos 3 meses que estava rolando o trabalho remoto e a gente definiu um sistema operacional do iFood, que no primeiro momento ele foi a FOS Beta, que ele era bem específico e delimitava bastante o trabalho remoto, que foi uma mudança brusca para a gente, como foi para todo mundo. E ele foi um programa amplo, assim, ele foi desde as ferramentas, aqui no iFood a gente não trabalhava com Slack, só o time de tecnologia usava Slack, então a gente implementou o Slack para toda a empresa, a gente deu a clareza que a gente já está 100% remoto, a gente implementou algo que eu acho super legal, que a gente carrega até hoje, que a gente chama de minha quarta. Então, estava naquele momento onde né, todo mundo se confundia entre estou trabalhando ou não estou dentro de casa. A gente travou as quartas das 9 ao meio-dia, que a gente chama de minha quarta, que é um momento de desenvolvimento, é um momento para a pessoa ir ao médico, tudo mais. E a gente também lançou um programa que a gente chama de iCare, que é todo o cuidado com psicólogos, com alguns programas de esportes, de informações para os colaboradores. Então, esse aí é o iFOS, começou como beta, e aí há mais ou menos um ano e meio a gente está operando aí o 1.0, e aí o 1.0 hoje para a gente ele já está um pouco diferente, ele está bastante flexível, ele se apoia muito no pilar de flexibilidade, mas com combinados. E dentro desses combinados, a gente está no modelo remote first, só que se você, com o seu time, entender que é necessário uma vez por semana estar no escritório, ou uma vez a cada 45 dias ou 60 dias o time se encontrar, esse combinado fica muito a cargo do líder, da líder, junto com o time, de se organizarem para esse momento acontecer. É, é um modelo aí que já está trabalhando alguns ajustes, mas ele tem funcionado bem pela característica do iFood de empresa de tecnologia, uma empresa com hoje 50% das pessoas estão longe do escritório. Longe para a gente aqui significa que elas têm 3 horas de deslocamento ou mais, né? Seja carro ou daí passa para avião. Então, hoje a gente já não consegue operar num modelo full presencial, assim, ou até mesmo um modelo híbrido para a gente, ele já é bastante difícil. A gente entende que tem bastante risco aí em virar para um modelo híbrido, dado que eu contratei Brasil inteiro nos últimos 2 anos e meio. Então, o iFOS é a nossa forma de trabalhar e depois conta um pouco mais aí de onde estamos, o que está funcionando, o que não está, o que está nos preocupando, para, como o Daniel falou aí, a gente trocando e gerando insights aí uns para os outros aí para essa troca aqui.
Beleza, turma, também se vocês quiserem levantando a mão aí, entrando no meio da conversa, vocês fiquem super à vontade. Eu vou pedir a Camila para apresentar o que que é a política sobre o tempo também, que aí vocês conhecem os modelos e a gente consegue interagir mais fácil também. Mas por que que tem esse nome, ô Cá? Porque a gente fala muito de híbrido, remoto, não sei o quê, mas aí falar de tempo é muito maior do que falar de modelo, né? Pois é, acho que a política sobre o tempo na Falcone, eu costumo dizer que ela foi uma necessidade, sim, em cima de tudo, né, que a gente estava vivendo, e meio pandemia, etc. Mas eu acho que foi muito maior, assim, ela foi muito resultado de toda a transformação, acho que muito conectado a todo o levantamento de cultura, todo o trabalho realmente que estava sendo feito, e a política do tempo foi uma das coisas, né, que a gente colocou ali dentro. Por que que ela chama política do tempo? Porque ela foi além, né, dos modelos de trabalho. Então, foi além do a pessoa vai trabalhar em casa ou vai ter que vir para o escritório. Ela teve um conceito muito forte aí, muito conectado com o business, né, consultoria, que as pessoas estão a todo momento em um cliente diferente, em um lugar diferente das suas casas, possibilitar realmente abranger muito mais do que isso e trouxe conectado a ela esse modelo, né? Então, possibilidades de trabalhar de qualquer lugar, possibilitou dentro também dela fazer com que as pessoas conseguissem, né, escolher, na verdade, de forma até super organizada, se elas gostariam de ter ali um tempo, né, tirar o que a gente chama hoje de licença não remunerada para conseguir estudar, para conseguir ter tempo de fazer, né, as coisas que elas gostariam. A gente até tem dentro do e-book, né, o slogan embaixo da política do tempo é assim, é para que as pessoas sejam felizes mesmo e elas consigam ter tempo para fazer as coisas que trazem, né, felicidade para elas. Então, a política do tempo ela virou um apanhado de coisas dentro, né, que tem todo esse pedaço realmente de modelo de trabalho, mas eu acho que o grande, assim, foco dela e o que trouxe, assim, que foi super bom para a Falcone, foi essa abrangência de atuação, assim, a gente conseguiu, desde a implantação da política, começar a trazer pessoas de todos os lugares, então, hoje a gente tem também um modelo onde a gente tem pessoas realmente de todos os lugares, inclusive gente fora do Brasil, e possibilitou isso. Acho que conectada a ela, a gente teve um trabalho também, aí, muito pensando em consultoria, nessa retomada, né, tá em cliente, de definir bases, então as pessoas dentro da política, elas conseguem ter lá, poxa, quais são as principais bases que eu posso morar, então teve um trabalho bem forte, mas acho que o foco realmente, esse resultado de todo o trabalho, muito conectado à cultura, que eu acho que trouxe muita coisa legal, foi esse ponto de dar tempo para as pessoas, e mais do que isso, trazer esse approach de as pessoas, elas precisam também, né, trabalhar, mas elas também precisam ser livres para ter tempo, para conseguir construir, fazer coisas fora. Então, bem filosófico, a nossa política do tempo, ela foi isso. Ela é isso ainda. Tem funcionado bem. Legal. E agora, assim, eu acho que vocês dois falaram, né, Bosa, que não tem modelo único, né? Então cada um se enquadra nesse negócio e tal. Agora, assim, inclusive no papo de gente essa pressão aí de que a liderança acaba ficando sobrecarregada, porque ela tem que pensar em tudo, né? Então, assim, ela tem que resolver a vida dela, ao mesmo tempo ela tem que definir um modelo de trabalho que funcione para o time, mas o time vai comparar o modelo que um líder ou uma líder impõe versus os outros líderes, né? Tem uma pressão aí. Como é que lida com esse negócio? Como é que ensina a liderança a transitar? Ô, Dani, aqui a gente passa um pouco por isso. Não acho que é um extremo, não, tá? Acho que a gente está numa boa dosagem, assim, dado que o principal pilar hoje está na flexibilidade. Acho que isso está bem difundido. Tem algumas ferramentas que a gente tem usado. Tem uma muito legal aqui que é times saudáveis. Então, é uma ferramenta que alguns chamam de PTO, muito usado no Boticário, eu acho. A gente copiou do Boticário. E é um estudo lá de Harvard que fala um pouco das pessoas trocarem e fazerem combinados em relação ao trabalho. E a gente tenta usar muito essa ferramenta e dá para a liderança, e esse era o momento onde a liderança faz os combinados. O que são esses combinados? Vão desde se a gente vai se encontrar ou não no escritório, qual que é a frequência que a gente vai se encontrar, qual que é o horário que a pessoa prefere trabalhar no sentido de, pô, eu às vezes prefiro começar às 9, meu filho tem 2 anos
das 7 às 8h30 eu tô ali com ele, 8h30 às 9 me arrumo e 9 horas começa. Tem gente que começa às 7. Pô, então, aquela pessoa que começa às 7, eu sei que eu já posso acionar ela às 7. Tem gente que tem que parar às 18, tem gente que não se importa. Então, a gente usa muito essa ferramenta para ajudar, acho que esse é um lugar. Aí tem um segundo, que é mais abrangente empresa. A gente tem usado alguns rituais para ter encontros onde a gente traz como preferencialmente presencial. Então, uma vez por mês, a gente tem uma reunião com toda a alta liderança aqui do iFood, mais ou menos umas 80 pessoas, que é uma reunião mensal de resultados, onde a gente fala, pessoal, essa é uma agenda que, se você puder estar presencialmente, venha para o escritório, esteja aqui. E a cada 6 meses, todo mundo, né, da liderança, e são mais ou menos 250 pessoas nesse caso, a gente faz um planejamento estratégico, e aí também 100% presencial. O grande ponto aqui, onde a gente está sofrendo um pouco agora, a gente já começa a ter áreas que começam a se encontrar 2 ou mais vezes por semana aqui no escritório. Na verdade, é 2, assim, mais que 2 não tenho visto. E aí, nesses casos, você tem alguns tipos de atrito. O que são esses atritos? É a pessoa que mora no Rio e não consegue estar aqui terça, quinta. Aí a gente entra com um suporte importante de tecnologia. Então, hoje a gente tem aqui no escritório do iFood aqui em Osasco, mais ou menos 10 ou 12 salas que elas estão muito bem preparadas para encontros híbridos. Mas é muito bem no sentido, não é a câmera, que nem essa que eu estou aqui, é uma que não está muito bem. A câmera e uma TV, não é essa. É uma câmera que ela consegue repartir numa mesma tela várias pessoas, numa mesma câmera, com um bom microfone, e isso tem ajudado muito a você ter encontros híbridos que estão funcionando. E aí acho que tem um ponto que ele é mais comportamental, assim, tem zero, e acho que eu posso falar isso tranquilo, para esse tipo de encontro, zero pressão, zero, assim, e isso vem da liderança, vem de cima, vem do Fabrício, vem do C-Level, não tem um lugar onde você fala assim, pô, você tem que estar aqui. Essa mensagem, ela não vai em nenhum momento. E o único momento que ela vai temos um planejamento estratégico, a gente pode até transmitir, mas aí nesse aqui você não vai conseguir interagir, então esteja nesse planejamento. Então, ferramenta de times saudáveis, que é um combinado, não ter uma pressão da alta liderança, e eu acho que a gente conseguiu construir um bom ferramental para o modelo híbrido. O que tem acontecido do teu comentário da pressão da liderança e tanta coisa em cima da liderança, hoje é um pouco até já o inverso, assim, é a liderança nos cobrando para garantir que a gente tenha esse bom ambiente, tanto de tecnologia como de trabalho, para não gerar esse peer pressure ou coisas do tipo. Por fim, tem um problema, que é o nosso modelo de avaliação, ele leva em consideração interações pelo Slack. Então, a gente usa o ONA, que é o Organizational Network Analysis, e ele considera as trocas que você faz no Slack com a pessoa. Então, quanto mais troca você tem no Slack, maior é o peso daquela pessoa, e aí aquela pessoa provavelmente avalia. Para isso, a gente ainda não tem uma solução e a gente não teve ainda um problema. Acho que o problema ele vem no próximo ciclo de avaliação, que a gente viu um aumento no número de pessoas vindo para o escritório. Só dando alguns números, assim, hoje a gente tem, em média, hoje eu tenho 5.500 pessoas aqui no iFood, a ocupação média do escritório é de 500 pessoas dia. Então é baixo. Então é um ponto importante. E o segundo, que eu acho que ele é o principal indicador, assim, do ponto de vista de negócio, a gente não vê hoje nenhum tipo de problema. As pessoas têm operado bem, têm sido produtivas, a gente não sofre com isso e a gente não tem nenhuma ferramenta de controle. Não existe acesso no laptop ou coisas do tipo. Hoje volta muito na pegada do flexível, combinados claros, e aí acho que combinados de entregáveis também claros. Acho que a gente está num bom lugar em relação a tudo isso, e pouca pressão da liderança no sentido de pessoas venham para o escritório, que é necessário. Isso a gente não está vivendo aqui hoje, não. E sabe uma coisa que eu acho, eu não acho bizarro, eu acho fantástico, assim, mas todo mundo que relata que a sua política está funcionando vai muito além do que é o modelo de trabalho.
As pessoas pensam nos processos, pensam no modelo de avaliação, pensam em tecnologia, pensam no laptop, pensam onde a pessoa mora, pensa em tudo, né? Então, assim, cara, é design de vida quase, né? Assim, como é que vai ser a vida das pessoas agora aqui com a gente? Não é se elas estão aqui ou se elas não estão aqui, isso aí é irrelevante, né? É muito mais 360 e é muito mais sobre como a gente organiza a sociedade hoje e os processos, porque os nossos processos foram todos desenhados de outro jeito, né? Assim, o seu relato me lembrou desse negócio cara, toda vez que alguém conta uma notícia mais positiva nesse sentido, tipo você fez agora, é isso que eu percebo, sabe? É bem assim. Ô, cara, você não falou aí, mas assim, do mesmo jeito que o iFood tem a sua quarta, que é mais livre, vocês têm Short Friday, né? E isso é um destaque da política, mas ao mesmo tempo consultoria a galera trabalha muito, tem aquela fama de pressão, de sobrecarga, de produtividade do cliente, não sei o quê. Como é que vocês construíram essa política? O que é isso? Assim, como é que tá a discussão aí sobre manter isso e isso funcionar bem? Acho que também derivado muito desse trabalho, né, inteiro, assim, que foi feito consultoria por si só, e acho que não só a Falcone tem realmente essa fama de trabalhar demais, principalmente porque as pessoas, não é o que a Falcone necessariamente acredita, mas muitas vezes aquela pessoa está dentro do cliente, o ambiente é do cliente, e você não consegue ter controle. Alguns projetos um pouco mais, outros projetos e clientes nem tanto. E uma das coisas da política do tempo, né, um outro pilar foi também a história da Short Friday, e ela veio muito num conceito de realmente dar liberdade para as pessoas também usarem aquele tempo para fazer coisas que não necessariamente elas conseguem no dia a dia. Então, a Short Friday, ela veio nessa história de, poxa, vamos tirar ali um bloco, né, de tempo mesmo para as pessoas, de maneira estruturada e, assim, oficial, que eu acho que esse foi o ponto, assim, maior, que foi a empresa inteira vai fazer, né, não é só um pedaço, não é só uma área, porque eu acho que quando você faz isso, você também ganha força. E eu atribuo muito o sucesso dessa história da Short Friday a isso. Foi coletivo, todo mundo junto, todo mundo pega a mão de todo mundo e vamos embora. É, então ela começou também a rodar no ano passado. Eu acho que no início as pessoas, né, tinham ainda receio. A gente fazia aquele acompanhamento. Ah, você está fazendo a Short Friday, não está? E aí a gente foi percebendo que a curva foi subindo conforme os gestores também começaram a viabilizar. Então, como que foi, né, implantar na consultoria, projeto vendido, que projeto é vendido por hora ali, né, tem um escopo fechado, quantidade, como que a gente conseguiu fazer isso? Foi uma transição e foi aos poucos, então o combinado foi que vendas de novos projetos e clientes, no início já, aquele gestor que estava fazendo a venda, junto com o diretor, já faria a conversa com o cliente, montando um escopo, considerando uma política da empresa. E foi assim, para alguns, acho que foi muito difícil, assim, até como que você chega no cliente e fala, né, poxa, a empresa tem uma política que meio período na sexta-feira você não vai ter os consultores aqui dentro. E aí a gente ouviu de tudo já, mas olhando em linhas gerais, até o acompanhamento que a gente fez com os gestores adoraram. Então, para eles também era super bom. E eles ajudaram muito a fazer acontecer. Então, no processo de venda, eles levavam isso como algo tão legal, tão importante para as pessoas, que começou a virar positivo. Os clientes olhavam e falavam, poxa, que legal, putz, a empresa tem uma política super legal de, né, de deixar um tempo para as pessoas se capacitarem, tirar um bloco e é isso que a gente incentiva. Então, deixa ali a sexta-feira que a gente não tem tempo para fazer os treinamentos da universidade ou se envolver nos grupos aqui, né, de afinidade que a gente tem também. A gente centraliza bastante, inclusive, as reuniões nesse momento ou simplesmente se a pessoa quiser fazer alguma coisa externa, ficar com a família. Então, isso veio de maneira muito positiva e os clientes viram isso e foi bem positivo. Os clientes ficaram, a gente ouvia, né, de alguns gestores falando, poxa, que legal, Falcone tem isso, cuida das pessoas. É, a gente está hoje passando as pesquisas, né? Hoje a gente está com 90% de aderência.
Então, é um número muito alto mesmo, e ainda mais pensando consultoria, depois já da política quase batendo aí 2 anos, daqui a pouco, 90% de aderência. Esses outros 10% aí é muito uma condição mesmo de cliente, às vezes as pessoas estão numa indústria específica, a gente sabe que tem horários diferentes, e aí não conseguem fazer. Mas aí a gente também sentou e a gente viabiliza de alguma forma, então a gente tem feito rodízio, né, para essas pessoas que estão alocadas nesses projetos. Elas não conseguem tirar na sexta-feira, mas aí os gestores vão lá e meio que fazem, vamos colocar sexta-feira inteira um grupo, na outra sexta-feira o grupo não vai, então tem funcionado muito. Bastante. Sensacional. Tem Vem sido aí a bem legal. semana de 4 dias, vocês vão ter que dar uma alongada na Short Friday. Daniel Cobata, diga aí. Tá no mudo. Ah, tá no mudo. Eu acho que você acabou citando exatamente a pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Em relação à discussão da semana de 4 dias, né? Porque nos papos que eu tive, a gente fala bastante assim que a semana de 4 dias não quer dizer que você vai ter agora, né, 20% a menos de trabalho, entendeu? Mas que você vai ter 4 dias para fazer 5 dias de trabalho. Então é isso que a gente tem discutido, como que a gente consegue fazer isso funcionar, né? Ou então essa ainda é uma solução distante da nossa realidade. Quer falar aí, Camila? Você está mais próxima da semana Eu de sei que isso Da, aqui é quatro uma dias. discussão, né? os Eu acho quatro que dias. Essa porque pergunta é no final, maravilhosa. Assim, acho que minha uhum, visão, e aí eu acho que é pensando não só foco realidade Falcone, né, que é onde eu estou hoje, mais olhando para o todo. Eu acho que a gente está caminhando. Eficiência, para mim, não é tempo de trabalho. Isso eu, Camila, particularmente, acredito fielmente, né? Eficiência não é você ficar lá muitas horas fazendo as coisas. E eu acho que como a gente está indo para um caminho realmente de buscar automatização, mais automatização das coisas, melhorar o trabalho, fazer com que as pessoas entendam que, poxa, hoje existem milhares de ferramentas que vão trazer, né, que conseguem trazer um trabalho que eu faria durante um dia. Gente, exemplo, assim, eu estava fazendo umas coisas de avaliação essa semana, coisas que o ano passado eu levava, sei lá, às vezes 3 dias para fazer, eu fui lá e usei algumas ferramentas até para gerar apresentação lá para mim, que eu, sei lá, levei um dia e meio. Então, eu acho que há tendência, e a gente vai conseguir viabilizar, na minha visão, a história dos 4 dias de trabalho, quando a gente amadurecer forma de trabalhar mesmo. Então, eu acho que tem áreas que não sei se a gente vai conseguir ou vai ser possível, aí pensando em segmento, algumas empresas, sei lá, você vai para o ramo hospitalar, dependendo como for, né, talvez teria que aumentar muito o quadro de pessoas, por exemplo, para viabilizar essas coisas. Mas quando a gente olha mais esse contexto que a gente está inserido, empresa, etc., se a gente caminhar mais para essa otimização do que a gente faz, eu acho que é completamente possível, assim, minha visão. Minha visão. Ó, vou dar meu ponto de vista aqui e depois, primeiro eu dou um pouco do qual é a mensagem que a gente dá aqui no iFood, depois um pouco mais do como eu vejo, assim. E é engraçada a mensagem que a gente dá, porque a gente tem uma minha quarta que ela consome 10% da semana das pessoas, né? Eu deixo ela livre para as pessoas fazerem o que quiser. Mas a gente tem uma agenda mensal aqui que é como se fosse um all hands, mas a gente chama de all faces, com o Fabrício, que é o presidente, falando um pouco, e aí depois tem um Q&A. E todo mês tem a mesma pergunta. Fabrício, o que você acha da semana de 4 dias? Todo mês vem essa pergunta. E a resposta dele é consistentemente a mesma. Ele não enxerga esse modelo acontecendo aqui no iFood por um motivo, e por isso que eu falo que é estranho, porque a gente tem 10% da semana eu já dou na minha quarta, né? Acho que é um pouco da forma. Mas numa empresa extremamente acelerada, num mercado extremamente né, agressivo, e a gente é uma empresa de tecnologia, mas que vive muito, muito mesmo o mundo real, né? A gente hoje tem 300 mil restaurantes, 300 mil entregadores, 20 milhões de clientes mês. É, a gente não vê esse modelo parando de pé como um segunda a quinta. Então, essa é a nossa resposta. A gente não vê esse modelo hoje funcionando, que é um modelo que a gente entende que ele não entrega é, o crescimento necessário para a empresa. Então,
vai faltar pessoas para entregarem o que a gente precisa. Essa é a nossa resposta aqui, padrão. Mas aí eu acho que entra um pouco a forma. Eu acho que a forma, quando ela é colocada na grande mídia aí, de semana de 4 dias, não sei o quê, que a ideia acho que conecta até um pouco do que a Camila está falando. É muito pela forma como você vai construir isso. Talvez não é uma semana de 4 dias, mas é como que está tornando a vida das pessoas mais produtiva, a ponto de que elas podem ter uma manhã bloqueada, a agenda da empresa inteira, 5.500 pessoas para elas fazerem o que elas quiserem, de desenvolvimento, de alguma coisa pessoal e por aí vai. Então, acho que talvez, trazendo para o nosso papel como RH aqui, eu vejo muita gente encontrando para as nossas empresas qual é a melhor forma disso acontecer se a empresa entende que isso é necessário acontecer. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso em só levar uma semana de 4 dias. Eu acho que isso ele não para de pé consistentemente. Eu acho que é o clássico voo de galinha que não vai parar muito de pé. Mas se a gente encontrar uma forma que é o teu ponto daí, Daniel, de não é trabalhar menos, é você concentrar mais de uma outra forma, onde faça mais sentido para você, onde naqueles dias que você está trabalhando, ser extremamente mais produtivo, porque agora está com tempo maior livre, está conseguindo dedicar mais tempo para sua família, para o seu esporte, para sua leitura, para o seu estudo. Eu acho que a gente vai ter que fazer esse trabalho específico, assim como cada empresa está encontrando o seu modelo de trabalho, que hoje, se a gente for olhar mercado, cada empresa está com o seu, não tem um grande padrão. Eu acho que para essa discussão de 4 dias vai ser muito mais qual é a forma que cada uma das empresas vai encontrar para conectar o que é melhor para o negócio, para as pessoas, e colocando o negócio em primeiro lugar. Que o Dani falou um ponto ali que lembrou um pouco da nossa jornada aqui, que é esse olhar 360, né? E eu acho que na nossa jornada aqui no iFood, em determinado momento, a gente se perdeu um pouco. A gente falou muito de quais são os direitos dos nossos food lovers. A gente foi extremamente assistencialista, assim, a ponto de eu ter uma Pulses aqui que pergunta se a pessoa está fazendo exercício ou tomando água, assim, tipo, sabe, no extremo. E aí, em determinado momento, eu fui tanto para esse lado que eu deixei de olhar também o meu negócio. O que é o melhor para o meu negócio? Eu acho que também a gente tem um papel agora que ele está se rebalanceando, que é, cara, vamos lá, a gente tem que cuidar das pessoas, que acho que o Covid, toda a pandemia gerou isso, e é algo que a gente não pode perder nunca mais, mas tem que ser um pouco mais equilibrado. Aqui no iFood a gente errou a mão um pouco, a gente foi para um lado só cuidar da pessoa e não cuidar do negócio em determinados momentos. E eu acho que agora a gente já conseguiu balancear um pouco mais e vejo também as empresas balanceando. Estou conectando isso com a semana de 4 dias, que eu acho que ela pode fazer muito sentido se tiver a forma correta para cada uma das empresas, mas sem perder o norte do negócio. Assim, eu acho que esse é o fundamental e esse é onde eu vejo muitas vezes a gente, como área de pessoas, se perdendo e se desconectando do negócio. Que a gente começa a olhar um específico, um micro de cada uma das pessoas e não faz a pergunta principal, o que o negócio precisa, né? Então, acho que esse é um cuidado que cada vez mais a gente tem tomado aqui no iFood, por ter aprendido mesmo que em determinado momento a gente errou a mão, assim, sabe? Não sei se ecoa para vocês, mas é um pouco das nossas reflexões aqui. Deixa eu dar um depoimento aqui pré-inteligência artificial, pré-chat GPT, tá? Só para a gente refletir. A média da jornada no resto do mundo é 36 horas semanais, no Brasil 44. Assim, não precisa de AI para fazer 4 dias. O resto do mundo é mais produtivo que o Brasil já faz, só que faz distribuído em 5. Para eles é mais difícil, né? Então você imagina chegar na França que tem uma jornada de 35 horas, né? E aí você vai lá e fala, agora vamos fazer isso em 4 dias, é super duro. Mas assim, é uma questão de produtividade, ela não depende de inteligência artificial para fazer. Essa é a minha visão. E aí eu acho que tem vários elementos que vocês falaram que são fundamentais, eu acho que o papel de RH, esse depoimento do Bosa é uma frase que eu gosto de usar, assim, papel de RH é cuidar do negócio e cuidar das pessoas ao mesmo tempo. O RH muito fofinho, não acho que funciona tão bem, e o RH muito business, muito negócio, muito contabilidade, muito financeiro também não funciona. Eu acho que esse equilíbrio vai bem. E a semana de 4 dias, ela talvez seja o que mais exercita isso.
Você tem que pensar em produtividade, em tecnologia, em jornada, em saúde, em reorganização da agenda. E tanto que o modelo, né, de implantação dos pilotos nos países, ele tem um tempo de transição em que as empresas vão ajustando os seus processos para chegar lá. A minha experiência foi de implantar a semana de 4 dias e meio 2 vezes. Eu fiz isso uma vez na Ambev, na área de tecnologia, e depois na Falcone. Participei um pouco do processo que a Camila, não todo ele, porque eu durei pouco lá depois disso, mas eu participei bastante do processo da construção, não de viver o processo. Mas ambos os casos, tanto a Ambev quanto a Falcone, foi um processo em que a gente olhou tudo que tinha de estrutura organizacional, agenda, rituais, controle de meta, controle de indicadores, agenda com cliente, proposta comercial, modelo de apuração de receita da consultoria para poder conseguir fazer, senão não dava. Então, é um processo, assim, você não consegue fazer por decreto, né? Minha visão. Belezinha. Camila, você falou de cliente. Cara, como que combina com o cliente? Assim, não é só consultoria que depende do cliente para gerir a sua agenda, né? A agenda do negócio, né? Mas em consultoria mais ainda, porque, sei lá, eu não sei quanto que é, mas uns 90% do time estão no cliente. Como é que combina esse negócio, assim, né? Na casa dos outros e tal, você falou um pouco disso, mas eu queria que você aprofundasse mais, porque eu acho que tem muito negócio que bebe dessa fonte. É, acho que está sendo muito nessa linha do combinado logo no início, né? Então, no momento em que os diretores, enfim, os times, eles já estão discutindo com os clientes, né, forma de trabalho, entrega, etc., eles já contam sobre a política. E eu particularmente acho muito curioso, porque até hoje, assim, a gente só teve um cliente que é a indústria, que realmente colocou, pediu para colocar no aditivo contratual que as pessoas não poderiam fazer a Short Friday. Mas assim, nessa esfera toda, a maioria foi super bem recebido, porque eu acho que já no início tem sido combinado. E no fundo, como todo cálculo, né, e pegando o Business Falcone, como todo cálculo, né, feito o escopo, entrega, quantidade de horas, eles mensuram, meio que isso tem passado de forma tranquila. Então, o cliente ele já tem desde o início, por mais que as pessoas, né, a gente tenha uma política aqui dentro de trabalhar 4 dias e meio, o cliente já consegue ver ali na proposta comercial o escopo do que vai ser entregue e quando vai ser entregue. Eu acho que isso também tornou um pouco mais fácil. Então, o diretor vai lá e mostra, ó, isso aqui que eu vou te entregar. Para te entregar isso aqui, eu preciso de X tempo, trabalhando X horas por semana, e aí acaba sendo bem aceito, e acho que o outro ponto que eu também contei, acho que tem uma coisa do cliente de, putz, achar a Falcone disruptiva e ter uma política legal, e eles até chegam a admirar, assim, as coisas que a gente escuta. Então, foi mais positivo, sabe? Assim, o movimento e bem aceito. A gente nessa esfera só ter um cliente, né? Pedindo para colocar em aditivo, eu acho que funcionou bem. Um cliente de quantos? 300 Acho que a Falcone tem uns desde 400 clientes, então. né? Desse ano, tipo, 300 tem renovação, né? Como teve renovação, em média 300, É isso aí. 99,7% de aproveitamento. É É, muito bom. é Eu muito acho assim, bom. e aí eu acho que o salto do 4,5 para o 4 ele não fica tão distante, sabia? Na hora, porque isso é cuidar do negócio, assim, a hora que você olha a entrega, a produtividade, o interesse do cliente, você está cuidando do negócio, você não está cuidando das pessoas, né? E mesmo É. assim vai. Legal demais. Ô, Bosa, você falou que ia contar, agora você conta. O que que deu errado aí, cara, que vocês precisam corrigir? O que que são os aprendizados até aqui? Agora já tem mais de um ano, né, de IFOS? Já tem o 1.0 tem 1 ano e meio. A gente tem algumas discussões agora acontecendo, assim, acho que a primeira delas é essa questão de formalizar, não formalizar, mas deixar claro quais são os momentos que a gente quer ter as pessoas juntas, acho que o principal. Então, a gente está caminhando para uma revisão que ela não vai falar, né, a gente não vai para o modelo híbrido, a gente vai manter o modelo remote first, mas o modelo remote first, onde ao longo do ano você vai ter momentos de encontro presencial. E isso É aqui isso eu acho que mesmo. ele tá muito conectado com cultura, assim, principalmente. Acho que em determinado momento, nos últimos 6 meses, a gente sentiu que a gente perdeu um pouco
da troca, daquela vivência, de uma colaboração, de uma construção, de ter alguns temas que, se você não tiver reunido, principalmente quando você está olhando um pouco mais para frente e tudo mais, a gente perde. Então, acho que esse primeiro ponto de combinados e ter momentos mais presenciais para encontros, né? Não é vamos trabalhar segunda e quarta aqui. Acho que esse é um ponto. Tem um segundo, a gente tentou colocar um modelo de escritórios pelo Brasil, assim, a gente começou com Recife e a gente tem outros 3 escritórios que já existiam. E esse modelo não funcionou, por alguns motivos, assim, era muito pouco usado. Então, a gente tinha lá um escritório, ainda tem, na verdade, um escritório com 50 posições em Recife, um alto investimento que a gente fez, e eu acho que pico no mês, assim, foram 3 de média diária, assim, de idas. Por que que isso não funcionou? A gente entende que as pessoas já estavam bem adaptadas a não, né, não estarem presentes, e aí o investimento não valeu a pena. Então, hoje a gente tem fortalecido muito o uso de coworking. Então, qualquer pessoa do iFood tem acesso àquele antigo Beer or Coffee, agora o Oba, e isso tem funcionado bem. Acho que esse foi um ajuste. Então, é um free pass, entra no app, marca, praticamente todas as cidades que a gente tem colaborador tem funcionado. E aí tem um terceiro que ele volta um pouco para rituais. A gente deixou muito a cargo das áreas fazer encontros online, assim, não de happy hour, isso faz muito tempo que ficou para trás, mas de alinhamento, de metas, de resultados. E isso estava com uma dinâmica bastante ruim, assim, algumas áreas fazendo muito bem, outras muito mal. E aí a gente entrou num trabalho forte com duas coisas, assim, um guideline um pouco mais claro de quando e o que levar, e uma infraestrutura aqui no escritório de Osasco muito boa para fazer transmissões ao vivo. Então, hoje a gente tem um estúdio aqui, acho que a Raíssa que estava aqui no Movitech conheceu, que ele fortalece muito, porque você consegue ter uma ótima transmissão, um ótimo evento, que você consegue pegar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com muita qualidade. Ele fica uma conversa de qualidade, material de qualidade, isso tem ajudado. Acho que são três coisas que a gente tem feito. E aí uma última está ligada a custo. E essa é uma discussão que a gente não definiu ainda, mas em determinado momento a gente, até agora, a gente deixou bastante solto a questão de quem paga o quê em relação às vindas das pessoas para esses encontros presenciais. Em determinado momento teve um pico, todo mundo começou a vir a todo momento, a gente teve que colocar algum tipo de controle, mas a gente ainda não tem uma clareza de quem paga o quê, até quanto que se paga. Isso ainda acho que ele não está bem azeitado. E aí pensem que a gente contratou pessoas no Brasil inteiro. E eu não posso exigir que a pessoa venha de Manaus para cá com custo de R$ 5.000. Eu tenho que dar algum tipo de suporte. Então, essas definições é algo que, por enquanto, a gente colocou um limite só de orçamento, que ele não existia. E agora a gente está entendendo que a gente precisa colocar algum tipo de guideline um pouco mais claro, né? De quantidade de viagens no ano, tudo mais. Então, acho que esses são 4 aprendizados. Tem o último, Dani, que eu acho que ele é legal, que é um pouco da vivência do C-Level aqui no escritório. E aí a gente tem visto, não sei se vocês têm visto aí a mesma coisa. Terças são dias com bastante movimento e a quinta-feira é a nova sexta-feira, né? É o dia que o escritório bomba. Sempre tem happy hour aqui no iFood, parece uma balada aqui no escritório. Daqui a pouco eu desço lá, tá assim, funk rolando, galera tomando cerveja. Mas aí o C-Level ele se propôs a fazer um experimento que era vir uma vez por semana, todo o C-Level. E aí foi bom eles terem feito isso, porque eles não conseguiram cumprir. E por que foi bom? Aí eu aqui, chapéu RH total. Porque eles estavam numa linha de, pô, será que a gente não tem que ir para o híbrido, igual as empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão fazendo? A gente estava, putz, a gente acha que não, tem esse risco. Não, vamos testar a gente. E eles testaram durante 2 meses, e nesses 2 meses rolaram 2 segundas-feiras que estava todo mundo aqui.
As outras 6, 3 ou 4 pessoas tinham compromisso, não conseguiam, aí pegou período de férias, estavam fora. Isso foi bom porque eu falei assim, se para vocês é algo que já é difícil, imagina a pessoa que não mora aqui, imagina a pessoa que mora em São Paulo e pega o metrô para vir para cá e depois tem que pegar o shuttlezinho que vai levar 2 horas para chegar aqui no escritório. Então isso dá até uma acalmada e também uma clareza que não é um movimento simples para a gente, obviamente, um movimento de ter um modelo mais híbrido. Então, acho que são 5 grandes aprendizados, alguns já mais direcionados com soluções, outros ainda tentando definir. E tá tudo bem aqui essa falta de definição. A gente consegue conviver bem com um pouco de caos e um pouco de incerteza, que também é um pouco da cultura aqui do iFood, né? Você falou duas coisas assim que me inspiraram muito. A primeira, eu até mandei o texto no Papo de Gente, eu li esse texto hoje, assim, falando que o time de gente, os CEOs vão ter que ter uma conversa muito séria. Esse exemplo que você deu do C-Level não conseguir cumprir a política é muito bom, porque esse texto ele fala na maior parte do tempo que os CEOs eles vão ter que assumir que o mundo mudou e que não adianta ficar impondo determinadas realidades, você tem que ajustar a realidade para o que está acontecendo no mundo hoje, na realidade do escritório, o que está acontecendo no mundo hoje. Esse é primeira coisa super massa, esse exemplo. Eu nunca tinha ouvido nada assim e achei sensacional. A segunda coisa do happy hour online, assim, porque é uma coisa chata. Não tem como aquilo pegar, cara. Isso não ia durar depois da pandemia, porque ninguém aguenta. Por isso que a quinta-feira bomba agora, né? Ah, muito bom. Beleza. É chato demais. Cá, e É o que. mesmo. Não, meu Deus do céu. Não, e aí o povo. E aí o RH ele atrapalha, né? Pronto, nos perdemos aqui. E aí É. o RH ele atrapalha, porque o RH ele vai organizar o happy hour, e o happy hour fica mais chato, né? Porque ele manda um sonho Nossa. de valsa, uma pipoca ioki e um voucher do iFood, normalmente, que não dá para comprar o happy hour porque o RH economiza, porque não tem orçamento. Aí fica muito ruim. Ah, muito bom. Beleza. Tá, então, assim, falando de tragédia, agora vamos falar de coisa boa. E ganhos da política aí, Carl, o que que você percebeu? O que não dá para abrir mão mais? Ai, bastante coisa. Sim, bastante coisa, mas acho que algumas, assim, principais. Acho que eu sinto que os times, eles sentem mais liberdade. Isso teve um impacto, obviamente, muito forte no business. Então, a Falcone tinha, assim como empresas de serviço, um turnover enorme, e a gente teve uma redução muito grande, assim, e a gente escuta muito, principalmente, né, pelo crescimento da área de tecnologia, etc., a gente sempre escuta, poxa, não saio da Falcone de jeito nenhum, a história da política do tempo, tem Short Friday, eu posso trabalhar de qualquer lugar, essa semana eu tô a fim de trabalhar da praia, vai. Então, teve um impacto muito, muito positivo mesmo, assim, e sem um impacto para o negócio, porque no momento que a gente estabeleceu a história das bases, né, isso já conseguiu cobrir o que o negócio precisa no que diz respeito à localização dos clientes. Então, tá todo mundo feliz, escolheu morar no interior, tá cada um no seu canto e feliz. Acho que isso foi bom. Eu acho que teve outro pedaço que é difícil mensurar, tá? Mas eu vejo muito, muito forte que foi trazer diversidade para a empresa, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente conseguiu abrir um leque muito importante, assim, de perfis também, que a gente começou a acessar para as vagas, sabe? É, acho que trazer pessoas com histórias diferentes, que moram em lugares diferentes, às vezes a gente sair desse contexto só São Paulo e trazer realmente gente de todos os lugares é bem interessante, assim, foi bem interessante. Ah, você me perguntar, nossa, como você mensura isso? Cara, é difícil mensurar, mas eu acho que é positivo porque a gente começa a ver times mais integrados, assim, com pessoas muito diferentes. A gente deu uma oxigenada, de verdade, eu acho, abrindo esse leque. E acho que o ponto alto foi também essa livre escolha, e acho que das pessoas conseguirem parar um tempo. Eu vejo, a gente tem
visto muito assim, sei lá, mães têm pedido uma extensão. Então, hoje existe uma possibilidade. Poxa, eu tenho um tempo lá de licença, mas eu gostaria de ter mais um break aí na minha vida pós, né, para conseguir ficar mais um tempo com meu filho. A gente tem a política para isso, e a gente tem toda uma organização, obviamente, para manter toda a taxa de, né, o que a gente tem de necessidade aqui para a empresa certinha, mas tem conseguido viabilizar, porque o pessoal avisa com antecedência. Enfim, acho que muitos ganhos, assim, e no final, sem um impacto para o negócio, que eu acho que isso que é importante, é esse equilíbrio, né? Também acredito que, poxa, tem que equilibrar, senão, se você só é bonzinho, você não paga a conta. Então, acho que foi isso, assim, esses foram os principais, tiveram várias outras coisas, o pessoal tá feliz, mas o turnover foi forte, assim, a galera não sai, e principalmente o pessoal de tecnologia, que é onde geralmente, né, antes, né, acho que teve uma mudança no mercado, mas que tinha um turnover maior. A turma hoje, é super difícil sair aqui. É legal porque dá para falar tanto de Falcone quanto de iFood, que estão implantando modelos ousados, assim, né? Você pega todos os elementos que estão nos dois modelos, são super ousados e são muito maiores do que a média do que a gente vê no mercado, né? Abarcam uma política muito mais ampla. A gente está falando de duas empresas que estão crescendo, contratando, né? Assim, cara, é a maior consultoria da América do Sul, é a maior food service e é uma das maiores techs do Brasil. E a gente está falando de gente que está conseguindo fazer com muita gente, milhares de pessoas, assim, Então, eu acho que ter o case de onde é possível é super importante. Galera, estamos chegando no final, então eu vou pedir considerações finais, algum ponto que vocês lembraram aí que eu não perguntei, eu não sou tão bom de entrevista, eu fico fazendo piadinha, mas considerações finais, assim, a Gisele levantou a mão, então eu vou passar a pergunta para Gisele. Opa, tava esperando a hora das perguntas. Ah, não, é porque estava livre, vai lá. Tá bom. É, bom, eu tenho. A gente aqui na Arca, né? Eu sou head de pessoas aqui na Arca, nós somos uma empresa pequenininha, estamos aí com 60 pessoas, mais ou menos. E um dos grandes desafios que a gente tem nesse modelo remoto e meio híbrido, que a gente tem algumas pessoas que vão no presencial, é com relação à comunicação. Vocês têm políticas de comunicação para o time de vocês? Como é que vocês educam a galera? Porque aqui a gente tem o Slack bem implementado no time, a galera conversa por lá, mas aí manda conversa paralela, e vez ou outra manda pelo WhatsApp, e aí ferrou, aí se perde a comunicação. O que vocês têm aí para me recomendar? Bom, aqui acho que aqui do nosso lado, né? A gente também, o nosso principal canal hoje é o Teams, para comunicação, mas a gente ainda peca pelo excesso também, tá, Gi? Então, a gente não tem aqui, às vezes o pessoal não olha canal, etc., e aí a gente peca pelo excesso fazendo o quê? Todo assunto crítico, a gente tem as nossas páginas, né, que a gente acaba centralizando informações importantes, então tem todas as páginas, né, que acabam sendo atualizadas a todo momento, mas a gente também criou aqui algumas coisas, então, do tipo, que é, enfim, news, né, que a gente centraliza os assuntos, mas uma das coisas também que a gente tem trabalhado muito com a liderança forte é que a história, assim, eles são responsáveis também, corresponsáveis, e não só o RH ou a área de comunicação aqui, em cascatear a informação, tá? A gente tem reforçado isso muito, assim, e diria que mais forte nos últimos 6 meses, que eles são meio detentores também da informação e precisam estar com a gente para repassar, sabe? E a gente está meio martelando isso na cabeça da liderança. Alguns já conseguiram resolver esse assunto e meio que já ficam super ligados assim no canal, né? Pegam tudo que a gente passa de comunicação e repassam na semanal, que eles têm geralmente com os times. Boa. Hoje, do nosso lado aqui, o Slack é a ferramenta, mas acaba caindo bastante coisa para o WhatsApp, até porque a gente tem um time de campo, né, comercial grande, e aí é o WhatsApp que funciona mesmo, e aí a gente tenta usar também o WhatsApp para não ser algo tão paralelo. Não é um problema usar, acho que a gente tenta não colocar nesse lugar de
pô, siga a regra, só use Slack. Acho que tem que também entender por que as pessoas usam o WhatsApp, porque ele está mais fácil, ele é mais prático, então acaba acontecendo isso. E o time de tecnologia usa muito também para se comunicar o Discord. Algumas coisas que talvez valham a pena, assim. A gente tem um guia de boas práticas de Slack. Eu acho que o Slack ele tem N features ali que as pessoas acabam nem sabendo que elas têm. Então, vídeo, áudio no Slack, a gente acaba usando muito e contando para as pessoas, pedindo para elas usarem. E aí tem uma regra aqui que a gente fala que o Slack é uma ferramenta assíncrona, né? Ele não é uma ferramenta que demanda respostas imediatas, isso é importante. E a gente usa esse time saudáveis para fazer combinados. Então, por exemplo, aqui no meu time a gente tem um combinado. Quando pode ser assíncrono no Slack, quando é alguma coisa que é urgente, dá o arroba no Slack que aí vai chamar a pessoa. Se é muito urgente, manda o WhatsApp ou pega o telefone e liga. E aí a pessoa recusa a chamada, liga depois e por aí vai. Então, fazer esses combinados acho que é um. Tem um segundo que é parecido com o que a Ká falou. A gente tem um canal aqui dentro do Slack que é o Líder Comunica. Então, coisas que são relevantes para todo mundo, a gente coloca na mão da liderança, para a liderança cascatear. Então, tem lá um canal com 1.100 líderes, e esses líderes têm algumas informações necessárias para cascatearem. E aí tem um negócio que é um problema aqui, que eu não sei se é para vocês também, mas tem um excesso de reuniões gigante rolando aqui ainda hoje no iFood. E aí é um pouco do que a gente ainda não colocou para melhorar, assim. Mas o que é esse excesso? Às vezes tem reuniões com 50, 60 pessoas online, que fica muito mais fácil, que no físico você acaba não fazendo uma reunião com 50, 60 pessoas, mas no online é fácil fazer uma reunião com 50, 60 pessoas, e aí ficam 3, 4 ou 5 falando e outras 50 assistindo. E agora a gente quer, para o próximo ciclo, começa agora em outubro, fazer um trabalho de conscientização disso, mas também trazer a liderança para ajudar a gente nisso, assim, que é meio que numa linha de, pessoal, não é errado você recusar invite, não é errado você não entrar em todas as reuniões que aparecem na tua agenda, é um pouco de democratizar o não aí de reuniões. A gente vai fazer esse trabalho aí no próximo ciclo, que a gente tem visto alguns exageros aí em relação, mas entra muito forte o papel da liderança também nisso, sabe? Então, acho que é um pouco do que a gente tem feito aqui. Eu vou dar uma Obrigada, dica também. gente. Legal, ótima pergunta, Gi, obrigado. Eu vou dar uma dica aqui também. É um conceito da Amazon, mas eu já pus em prática, assim, que é o negócio do Two Pizza Team, né? O time de 2 pizzas. Você pode aplicar para reunião, tá? Sempre que você tiver uma reunião que tem mais de 8 pessoas, ou seja, que você não conseguiria alimentar com 2 pizzas, né? Você vai precisar de mais pizzas para alimentar quem está na reunião, não faça reunião. Vê quem que realmente tem que estar lá. Isso tem 2 efeitos. Primeiro, você não lota a agenda de todo mundo. E o segundo efeito é que as pessoas que estão na reunião têm que se preparar. Porque a gente tem aquela mania de papagaio de pirata, né? Quanto mais alta a liderança, mais gente ela leva para falar as coisas, porque ela não sabe falar. Ela leva a pessoa do time dela que consegue contar a história. E as pessoas têm que se preparar para as coisas, né? E eu vou dar mais uma dica, Gi, aqui da Coru. A Coru é remote first, a gente tem time majoritariamente, tá? A gente tem Brasília, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem no Rio de Janeiro, a gente tem Campinas, é o nosso maior time, a gente tem em São Paulo. A Coru é muito assíncrona. A gente não monta material em reunião. Sabe aquelas reuniões que você fica olhando PowerPoint, você fica olhando Excel, você fica olhando arquivo, não sei o quê. Assim, ela é toda assíncrona. Todos os projetos têm seus respectivos grupos no Slack em que há uma troca e o respectivo grupo do projeto também é limitado a um determinado número de pessoas. Pensar a agenda corporativa e quais são as reuniões oficiais é uma coisa importante. Assim, eu aprendi isso lá na Ambev, lá atrás. A Ambev é mestre nessas coisas. Mas você pensar a agenda corporativa toda, quais são as reuniões, quais são os papéis, o que é para ter, o que não é para ter, e um papel do RH é, de certa forma, monitorar isso, falar, gente, para de fazer, não é nossa política fazer assim, né? Que é cuidar do negócio também, você ganha produtividade, ganha agilidade, são algumas dicas que eu tenho.